Alô? Paz, Mandie, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. Tudo em Bom, ordem por aqui. Como tudo vão tranquilo. vocês aí nessa terra linda? Vamos bem, graças a Deus. Isso é que é bom, né? Eu estou aqui na É, cidade mais linda do mundo. é, Curitiba! Yeah! Se você quer, ainda quer mais? Menina, eu estou aqui, que só Deus, mas com uma alegria de pobre dura pouco, amanhã já estou voltando. Estou aqui na casa dos meus irmãos, a Gui e Owen. Oh, Veio a Ângela e vieram as minhas netas. A minha irmã fez uma festa linda para minha neta, que fez 15 anos. Aí ela convidou toda a família e foi uma beleza, graças a Deus. e você celebra nos 15 anos, não os 16. Aqui são os 16. Aqui são os 15. Igual que 15 na anos. Venezuela. Que legal. É, sim. Coisa boa. Bom demais. aqui nós só estamos com um problema só. Qual é? Só? Mas É, fala, eu quero. nós estamos sem o nosso pastor e a nossa pastora. Para onde que eles foram? Estão no Brasil. Na terra linda de Curitiba. O pastor veio, não aguentou de saudade, não, e veio, Não, ele foi fazer surpresa para a pastora Kátia. Foi de surpresa? Não aguentava. Ele foi de Ele surpresa. que não estava aguentando. Não tem problema. A vida continua, o trabalho também. Ele tem discípulos, não é? Sim, Isso graças é a bom. Deus. A gente Graças toma a conta. Deus. Isso é muito bom. Eles estão ensinando a gente muito bem. Então, Isso é muito bom, graças a Deus. Eles Jesus mandou merecem. fazer discípulos, serve para essas horas. Sim. Né? Se tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Maurício, nesse tempo que eu estou aqui, é que ele é o pastor assim que não segura tudo na mão dele, ele não faz assim, aquele tipo de pastor que só ele faz as coisas, só acontece se ele tiver. Pastor Maurício não. Mas graças a Deus, está vendo? Não é? Uma hora dessa é isso, é para fazer discípulos. A ordem é fazer discípulos. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Coisa boa. Muito bom. Então, estamos por aqui, nas margens do Tapajós. Que bom, hein? O que é isso? O Tapajós é o rio que banha toda essa região aqui. Tá. Que encontra com o Rio Amazonas, né? E aqui eles correm lado a lado, o Amazonas de um lado e o... Mas eles nunca juntam, não é? Nunca, eles correm juntos e separados. Coisa, né? Bem aqui na frente de Santarém, um espetáculo que Deus fez para todos nós. De graça, e ele não cobra nada. Só está aqui, então, a gente vê uma companheira se desligando agora dessa competição. É bem triste, mas assim, eu acho que é um incentivo a mais, a gente vai jogar por ela agora nessa Copa. Alô? Não, acho que a Tereza está com o microfone aberto e deve estar ouvindo alguma coisa lá. Porque entendi nada. Eu Volta também para a não. aula do português. Não é português, não, é o som mesmo que não está legal. Não está legal, é uma televisão. Mas aqui está tudo bem, graças a Deus. E amanhã a senhora volta para o Rio? Amanhã eu volto para o Rio. Nós tomamos o avião depois de 3 horas da tarde e chegamos no Santos Dumont às 10 da noite. Bom. Vamos Santarém, Brasília, fazemos uma conexão lá para o Rio. Não é? Vamos assim andando. Sim. E Deus vai abençoando. Vai. E como vai? Que bom. Irmã, queria fazer uma pergunta. Se eu souber responder, vai ser uma alegria que você não sabe, Aristel. Talvez não vai querer, mas... Olha, eu estou fazendo... A senhora fez um seminário em Cristo, quando a senhora esteve aqui em fevereiro. Exato.
Sim, Eu também tenho essa vontade de fazer esse estudo, e comecei a fazer, sim, mas eu queria saber como a senhora faz a abordagem. Eu vou dizer, por exemplo, eu tenho aqui uma concordância, então eu fui sim, estou indo, porque fico sim, muito tempo só um versículo. sim. Que mais posso fazer? Porque eu preciso muito, muito entender bem. Eu estou escutando a senhora, mas eu preciso escutar de Deus eu mesma. Exato. Olha, eu me comecei ali em Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, mediante Cristo. Tudo bem. Então, esta palavra em Cristo, eu nem vou dizer uma coisa para você. Eu nem fui na concordância. Eu fui desde Atos, Tá bom. procurando assim, em Cristo, no Senhor e nele. Ok, eu vou fazer desse mesmo jeito. Se você começar a comer isso, isso vai se diluindo cada vez mais dentro de você. Tá, Tá? obrigada. Vai porque nada que você olhar vai ser perdido. Tá, Me deu assim uma experiência muito boa, Eriskel. Eu tenho certeza que você vai se deleitar. eu vou fazer desse jeito. Aonde estiver em Cristo, ou nele, ou no Senhor, volta e fixa ali. Eu faço com isso É, aqui e volto, e volto. vai, e volta, e procura, e bebe, e conversa com aquela palavra, e lê em voz alta. Lê em voz alta, é muito bom, Ariskel, porque E escreve. porque você lê e você ouve. E a coisa foi que eu sentia essa necessidade de fazer em português. Nem em inglês eu estou Muito bem, fazendo. muito bem, Era em graças a português. Deus. Muito bem. Pode ir, porque a gente está precisando de pessoas que preguem a palavra em português, porque palhaçada a gente tem demais aí. Mas há a palavra de Deus, é isso que nós precisamos. Amém. Obrigada, irmão. Sim, senhora. Mandimeia, vamos aguardar mais uns 4, 5 minutinhos, aí começamos, Não ok? tem problema, pastor. A hora que o senhor quiser começar, eu estou a posto. Mas cadê a Ângela? A Ângela está do minhoca. Todavía no. Necesita ayuda.
Ela já foi para o quarto, a Áurea. Já? Amanhã vem a outra, né? A Esquel, Oi, pastor. você pode orar por nós, para a doutora Edmeia começar, Tá bom? Vamos. por favor? Deixa eu... Amado Pai, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar Tua Palavra, porque a maturidade em Cristo é ser mais e mais como Tu, como o Senhor, na Tua imagem, Pai. E isso é o que a gente quer ser, como o Senhor, agir como o Senhor e sempre ficar na vontade do Senhor e fazer e obedecer. Essas coisas não são fáceis e são ainda mais difíceis se a gente não fica dentro da palavra, estudando a palavra, escutando a palavra. Hoje temos essa oportunidade, então eu peço, Senhor, que nossos corações seja terra fértil para recebê-la e dali ter frutos. Da irmã Edmeia, essa facilidade que ela sempre tem de passar a palavra e abençoa ela, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Seja bem-vindo, Edmeia. Obrigada. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça, pela sua misericórdia e bondade que nos reúne toda terça-feira. Como eu estava dizendo, hoje eu estou na cidade mais linda do mundo, não é? Mas amanhã eu já saio daqui. Nós estamos de passagem em todos os lugares. Semana passada, nós começamos o capítulo 3 da carta de Paulo, da carta de Tiago, e a primeira parte é toda dedicada às palavras e principalmente à língua. Da metade para o final, quer dizer, até do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre como devemos usar a nossa língua, a nossa comunicação verbal. Do versículo 13 ao versículo 18, nós vamos começar agora e vamos falar sobre sabedoria. Então, nesse momento, eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3. E vamos começar a leitura no versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Vou começar a ler. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Aqui, nós vemos que a sabedoria era um assunto muito, mas muito importante para o povo judeu, e nós não podemos esquecer que essa carta
é endereçada às 12 tribos que estavam na dispersão. Eram judeus convertidos ao cristianismo e, por isso, para eles, sabedoria era um assunto muito importante. Não era suficiente ter conhecimento, precisava a sabedoria para usar o conhecimento correto. Sem sabedoria, eles não poderiam usar corretamente o conhecimento. Pessoas, muitas vezes, são experts no uso de programas de computadores, mas não sabem comandar suas próprias vidas. Lá em Provérbios 4, no versículo 7, está escrito assim: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Tiago, aqui ele continua exortando o povo na igreja, o povo que queria ser mestre. Lembramos disso, não é? O conhecimento, ele nos leva a separar as coisas, mas a sabedoria nos leva a ensiná-las, a uni-las, trazendo a verdade de Deus para o cotidiano. Nesse tema de conhecimento, sem sabedoria, Tiago vai nos ensinar o contraste entre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria, e aqui ele vai usar 3 aspectos diferentes. Primeiro, ele vai buscar o contraste lá na origem da sabedoria. Do versículo 15 ao versículo 17, nós lemos assim: esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, a verdadeira sabedoria vem do alto, mas a falsa sabedoria vem daqui de baixo. Em outras palavras, há uma sabedoria do céu que vem de Deus e uma sabedoria fabricada por homens. E tudo aquilo que vem de Deus está destinado, e tudo aquilo que não vem de Deus está destinado ao fracasso. Não importa o quanto isso pareça maravilhoso no início, está destinado ao fracasso, porque tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem de Deus. E como o mundo é um mundo caído, um mundo que jaz no maligno, não importa o quanto um assunto pareça maravilhoso no começo, mas o futuro dele é o fracasso. A Bíblia nos mostra muitas loucuras da sabedoria humana. Por exemplo, você, quando lê lá em Gênesis 11, tem uma passagem em Gênesis 11, de 11 a 9, sobre a Torre de Babel. Quando eles decidiram construir a Torre de Babel, pareceu um sábio acontecimento. Mas qual foi o final dele? Confusão. Confusão de línguas. Eles não se entendiam mais. Confusão de tudo. Quando nós lemos sobre Abraão, vemos que quando ele chegou na terra, que Deus tinha dito para ele, quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai,
vai para uma terra que te mostrarei e tudo mais. Abraão foi. Quando ele chegou lá, Deus disse a Abraão, esta é a terra que, sob juramento, eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Olha, Abraão olhou e viu que tinha fome. E aí pareceu muito sábio para ele descer para o Egito por causa da fome em Canaã. Mas o resultado mostrou o contrário. Lá em Gênesis 12, de 10 a 20, nós vamos ver que não foi sábio. Aquela sabedoria não veio de Deus. Nós vamos ver outro exemplo. O rei Saul achou que era muito sábio vestir Davi com a armadura do seu exército para enfrentar o Golias. Era muito sábio que um guerreiro representando Israel se vestisse com a armadura do exército de Israel. Mas o plano de Deus era outro, é que Davi fosse com a sua vestimenta de pastor. Está lá em 1 Samuel 17. Os discípulos de Jesus Cristo acharam, quando Jesus Cristo diz aonde vamos encontrar pão para dar para toda essa multidão, eles acharam que a coisa mais sábia e mais correta era enviar aquela multidão, cada um para a sua casa, para que cada um encontrasse a sua própria comida. Isso foi a sabedoria deles. Mas Jesus, com algum pão e alguns peixes, alimentou a todos. Então, nós vemos a diferença entre a sabedoria. Deus diz, eu não penso como pensa o homem. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Os meus pensamentos, ele diz, não são os vossos pensamentos. E nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Lembra, lá em Atos 27, tem um exemplo em que aquele expert romano achou que era mais sábio partir para Roma, mesmo sem a concordância de Paulo. E a tempestade provou que a sabedoria de Paulo era a melhor. Pergunta que nós fazemos: qual a origem da sabedoria humana? Aonde ela se origina? Ela não vem do alto. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Está escrito aqui, Tiago 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Está vendo? O crente, o filho de Deus, tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Você lê isso lá em Efésios 2, de 1 a 3. Nós não devemos confundir conhecimento mundano com sabedoria mundana. São 2 coisas diferentes. Lógico que há muito conhecimento nesse mundo e nós nos beneficiamos deles, mas não há muita sabedoria neste mundo. O homem descobre os segredos do universo, mas não sabe o que fazer com isso. O homem não foi à Lua. Em que isso nos beneficiou? O homem descobre tantas coisas. O homem descobriu que a Terra
que o Sol não gira em torno da Terra. O sistema não é heliocêntrico. Então, para que serviu isso? A falsa sabedoria, ela tem a sua fonte sensual, que quer dizer natural. A palavra grega aqui é psukikos, que vem de psuque, que significa vida ou alma. Dizemos que é natural porque se opõe ao espiritual. Lá na carta de Judas, no versículo 19, é traduzido por sensual. Há uma sabedoria que tem sua origem na natureza humana, totalmente separada do Espírito de Deus. A sabedoria que vem de baixo é também demoníaca. Começando em Gênesis 3, lembra? Onde Satanás teve sucesso enganando a Eva. Ele continua em toda a Bíblia enganando. Ele é o enganador. É a sabedoria de Satanás em operação, lutando contra a sabedoria de Deus. Satanás convenceu Eva de que ela seria como Deus, não é? Convenceu. Ele disse a ela que a árvore a faria sábia, e desde esse evento as pessoas continuam acreditando nas mentiras de Satanás. Até hoje. Em contraste com a sabedoria da terra, sensual e demoníaca, Tiago descreve a sabedoria que vem do alto, no versículo 17. Ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Toda dádiva, você lê em Tiago 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Nós sabemos, o crente olha para o alto, buscando tudo o que ele necessita. Nossa cidadania é lá do alto, é do céu. Como nosso Pai é do céu. Nossos tesouros estão no céu. Nascemos do alto, onde está o nosso lar e a nossa esperança. O que é sabedoria cristã? Então, não tem nada a ver com as filosofias deste mundo. Jesus Cristo é nossa sabedoria, sabe? Isso está escrito em 1 Coríntios 1, no versículo 24, quando Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é sabedoria de Deus. Nele, em Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, está escrito lá. Todos, não falta nenhum, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele indica
que encontramos sabedoria através da oração da fé. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da sabedoria e da revelação. A origem da verdadeira sabedoria espiritual é Deus. Existem, meus irmãos, contrastes verdadeiros, contundentes em operações. Você veja, no versículo 3, 13, 14 e 7, a sabedoria do alto opera de forma oposta à sabedoria do mundo, por causa da origem. Elas já são opostas na origem. Uma nasce no céu, outra na terra. Uma nasce na santidade e a outra no pecado. Uma vem de Deus e a outra do mundo, do diabo. Então, a diferença de sabedoria já está na sua origem. As evidências, eu vou dar aqui o que Tiago dá aqui. Ele aqui fala nas evidências da falsa sabedoria. Primeiro, ele fala de inveja, no versículo 14. Mas se tendes amarga inveja. Inveja é uma ambição egoísta. A sabedoria do mundo diz assim: promova-se a si mesmo. Você é tão bom ou melhor que os outros candidatos. Essa é a sabedoria do mundo. É isso que está sendo ensinado agora com um movimento chamado coach dentro da igreja. E todo mundo está engolindo. Todo mundo está engolindo como se nunca tivesse lido a carta do apóstolo Tiago. Promova-se a si mesmo. Você é tão bom ou melhor que os outros candidatos. Olha, meus irmãos, até os apóstolos discutiram para ver quem era o maior no reino. Lembram disso, né? Está vendo? Sabedoria demoníaca. Os fariseus usavam suas atividades religiosas para receberem louvores de homens. Está vendo? Sabedoria do mundo. A sabedoria deste mundo exalta o homem e rouba a glória de Deus. Será que o zelo que temos é espiritual ou carnal? Será que nos alegramos quando temos sucesso? Quando a sabedoria do mundo entra na igreja, percebemos promoção carnal e glorificação humana. Não é? Outra evidência da sabedoria humana, da sabedoria terrena, é conflito, contenda. Está escrito aqui: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações. Está vendo? Conflito, contenda. Olha, essa palavra era usada pelos gregos para descrever um político lutando por votos. O político, quando estava lutando por votos. A sabedoria do mundo diz assim: busque todo o suporte e apoio que você puder
e procure descobrir quem é contra você. É assim que a sabedoria humana trabalha. Esse espírito cria rivalidade e divisão. Isso traz o sentimento faccioso. Isso fraciona o corpo, quebra. Outra evidência da sabedoria mundana ainda está aqui no versículo 14. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso é a ostentação. O orgulho ama a ostentação. E nada pode ser mais orgulhoso do que a sabedoria humana. É triste, mas muito triste, ver sociedades de admiração entre o povo de Deus. Isso tem demais. Grupos. Como é que eles dizem? Grupinhos fechados. Está vendo? Quando a sabedoria de Deus está operando, existe um senso de humildade, existe um sentimento de submissão, incluindo, primeiramente, toda a glória para Deus. Não há o desejo de nos comportarmos com outros cristãos, de nós nos compararmos com outros cristãos. Nós nos comparamos com Cristo. Ele é o modelo. É para ele que nós precisamos olhar. Outra evidência de sabedoria humana é exatamente o engano. Não vos glorieis nem mintais, nem enganeis. 14, versículo 14. Não mintais contra a verdade. A sequência não é difícil de ser entendida, meus irmãos. Primeiro, se tem ambição egoística, que é a inveja, conduz ao conflito e à rivalidade. E a ostentação conduz à mentira. E assim nós vemos exatamente o prejuízo que traz a sabedoria do mundo. É tão bom meditarmos nas evidências da sabedoria que vem do alto. Quando nós pensamos na evidência da sabedoria do mundo, é triste observarmos que ela está tão inserida nos nossos modelos de crentes, nos nossos modelos de igreja, nas nossas lideranças. É muito triste, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque não, se as pessoas estivessem entendendo disso, essa história de coaching não estaria tão abraçada, tão vitoriosa dentro da igreja. Mas também, aqui no versículo 13, ele fala de evidências da sabedoria que vem do alto. No versículo 13, ele diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão. O que é mansidão? É o poder sob controle. A pessoa mansa não aponta egoisticamente para ela mesma, mas trabalha para a glória de Deus sem buscar louvores para ela. Mansidão é fruto do Espírito.
Está escrito lá em Gálatas 5, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão. Mansidão. A mansidão não pode ser fabricada por homens. É fruto do Espírito. Aonde o Espírito de Deus se move, há a produção do seu fruto. E no fruto do Espírito também é produzida a mansidão. Mansidão, mais uma vez eu repito, ninguém pode fabricá-la. Não é? Outra, no versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Vamos ver. Pura. Primeiramente, pura. Indica a importância da santidade. Não sei se vocês já observaram, mas a igreja hoje não tem pregado muito sobre santidade. Como é que poderemos ter a sabedoria que é primeiramente santa, é primeiramente pura, se a igreja já não está mais ensinando sobre santidade, sobre pureza? A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, conduz o homem à pureza e santidade, mas a sabedoria do mundo conduz o homem ao pecado. É triste ver o que está acontecendo nas nossas igrejas. Quem está ensinando sobre pureza? Parece uma pregação tão démodé, tão obsoleta. Pureza, santidade. Aqui, outra evidência da sabedoria de Deus, no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Paz. A sabedoria do mundo, ela conduz homens a competições, a rivalidades e guerras, mas a de Deus conduz à paz. O que foi que nós vimos no Brasil, na época das eleições? Foi uma condução de líderes nos chamando para a guerra. Guerra, batalha, divisões, um contra os outros. Aonde é que está o fruto do Espírito? Onde está a sabedoria? Se ela é primeiramente pura e depois pacífica. Não se pode fazer paz a qualquer preço, como as pessoas dizem. Vamos fazer paz. A gente chega lá e mata uma porção. Estraga, bombardeia muitas cidades. Mata muitos pais de famílias. Deixa muitas viúvas, muitos aleijados, muitas crianças órfãs, muitas cidades devastadas. A guerra é para trazer a paz a qualquer preço. O que é isso? Essa é a paz do mundo. É fazendo guerra, é destruindo. Qual foi a guerra que deixou o mundo melhor? Qual foi? Até hoje. Nós temos o resultado da dor e da fome, ainda hoje, das duas maiores guerras, até hoje. Então, nós não podemos dizer vamos fazer paz a qualquer preço. Se essa paz é de Deus, vale a pena. A paz da igreja não é mais importante que a pureza da igreja. Se a igreja é pura, santa, haverá paz. Paz.
No versículo 17 ainda diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada. Moderação. É moderação sem acordo com o mal. Não podemos minimizar as coisas para andarmos de mãos dadas com o mal. A pessoa moderada deliberadamente não causa confusão. Moderação. A sabedoria de Deus, ela vem do alto. Ela faz com que o homem se torne fácil de convivência, sem se ajustar com o mal. Nós podemos viver com pessoas belicosas, vivendo com moderação, sem nos ajustarmos ao padrão delas, vivendo como filhos de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, mesmo dentro da igreja, que dizem assim: não, desculpe, mas eu tenho pavio curto. São pessoas de língua perigosa. São pessoas sem sabedoria do alto. São pessoas de difícil convivência. Pessoas que causam vergonha ao nome de Jesus. Isso nós encontramos hoje. Elas vivem com a sabedoria do mundo, nos padrões do mundo, mas não nos padrões de Deus. Porque a sua sabedoria não vem do alto. Eu estou aqui hoje na casa de uma família, minha irmã e meu irmão. Segunda-feira, não, desculpem, sábado, a minha irmã fez um jantar aqui para minha neta, que fez 15 anos. Eu vim com a minha neta, as duas netas. Ela fez um jantar. Aqui, ela arrumou tudo e estava tão lindo. E havia a minha família por parte de mãe, a minha família por parte de pai. A minha família por parte de mãe, o pessoal é católico. A minha família por parte de pai, todos, graças a Deus, são crentes em Jesus Cristo. A minha família por parte de pai são negros, como eu sou. Minha família por parte de mãe são brancos. Quando o papai chegou no Brasil, a esposa dele não é brasileira, ela era de Barbados, uma mulher negra, o papai negro. Ela é uma mulher que deu a ele 6 filhos, 4 homens, 2 moças. Depois que o papai tinha essa família linda, ele caiu em adultério com a mulher. Lá fora, essa mulher, minha mãe, ela engravidou de mim. A pessoa mais prejudicada nessa história toda foi a esposa dele. Porque ela passou pela humilhação de ser traída. Ela viu a família dela exposta. A mulher com a qual ele atraiu era mais jovem, era branca. Esta mulher é até hoje, para mim, o maior exemplo de sabedoria que vem do alto. Eu vou morrer levando essa mulher, depois de Jesus, como exemplo para a minha vida. Essa mulher se comportou de tal maneira, dentro dessa confusão, essa mulher se comportou com o Espírito de Cristo, a tal modo que ela manteve a família dela, os filhos, o marido. Ela não ficou exposta, ela não brigou, ela não disse desaforo, ela não fez escândalo, ela não maltratou. Ela amou a criança que nasceu, que sou eu. Me recebeu, me ajudou, estendeu a mão, me amou. E fez os filhos dela me aceitarem como irmã.
Eu estou aqui na casa dos meus irmãos. Ela tinha tudo para estragar a família dela. Mas ela seguiu a sabedoria que vem lá do alto. Pacífica, cristã, pura, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ela, para mim, é exemplo de vida cristã. Essa mulher nunca frequentou uma universidade. Essa mulher sabia o suficiente para sobreviver. Mas é um gigante na fé. Eu tenho uma admiração pela memória dela. Por quê? Por causa da sabedoria dela, por causa do espírito cristão dela. Não é? Olhe, a sabedoria de Deus faz com que o homem se torne fácil de convivência, sem se ajustar ao mal. Misericórdia é outra evidência que está dentro da sabedoria. Está vendo? Moderada, tratável, cheia de misericórdia. Está vendo? Ser cheio de algo é ser controlado por esse algo. Se você tem misericórdia, você é controlado pela misericórdia. A pessoa que segue a sabedoria de Deus, ela é controlada por misericórdia. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, está escrito: sede misericordiosos, como também sim, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Deus, na sua graça, nos dá o que nós não merecemos e sempre assim. Você lembra bem da passagem do bom samaritano? Aquilo é uma ilustração da misericórdia de Deus, porque um samaritano cuidar de um judeu estranho era um ato de puríssima misericórdia, meus irmãos. Porque os judeus tratavam os samaritanos como se fosse pior vira-lata. A Bíblia fala ainda, aqui no versículo 17, de bons frutos, misericórdia e bons frutos. Pessoas fiéis são frutíferas. A sabedoria de Deus não torna a nossa vida vazia. Ela torna a nossa vida frutífera. O Espírito produz frutos em nós para a glória de Deus. Também aqui diz que essa sabedoria é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quer dizer, ela nos torna pessoas imparciais. Não significa que seremos intolerantes. Essa palavra significa direção sem meandros, caminho reto. A sabedoria do mundo nos leva a ter um comportamento que agrade aos outros. Estamos sempre preocupados com o que o outro vai pensar de mim. Não é? Quando somos movidos pela sabedoria de Deus, não estamos na crista das ondas. Seremos decididos. Não vamos ficar temendo o tempo todo. Sabedoria do alto traz poder do alto. E ele termina falando de sinceridade. A palavra grega para hipócrita
no Novo Testamento aponta para alguém que usa máscara, como um ator. Usa uma máscara para se fazer passar por outra pessoa. Quando a sabedoria do mundo está imperando, com certeza, ali está presente a insinceridade e não a honestidade. Política religiosa é abominação para Deus. Fé é vida sem farsa, aberta. Nós vemos, até aqui, ele falou dos contrastes na origem. Contrastes na origem. Vamos ver contrastes nos resultados, no versículos 16 a 18. Aqui está dizendo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Vamos ver aqui. A origem determina o resultado. A sabedoria do mundo, está escrito aqui no versículo 16, produz confusão. Confusão significa desordem, que vem de instabilidade. Jesus usou essa palavra para descrever as convulsões do mundo nos últimos dias. Lá em Lucas 21, no versículo 9, ele diz, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ciúmes, competições, facções, tudo isso contribui para a confusão. A Torre de Babel, lá em Gênesis 11, é uma boa ilustração desse fato. Confusão prepara o ambiente para toda sorte de trabalho do mal. As muitas batalhas entre os cristãos, divisões nas igrejas, ausência de pureza e de paz, tudo indica algo terrivelmente errado, a ausência da sabedoria de Deus. É só isso. A sabedoria de Deus, no versículo 18, diz o apóstolo, produz bênção. Ele retorna à palavra fruto. Há uma tremenda diferença entre os resultados produzidos pelo homem e o fruto dado por Deus. Fruto é produto de vida e tem nele a semente de muito mais frutos, não é? Usualmente é a semente que é plantada, mas aqui o fruto é plantado. Quando nós compartilhamos o fruto de Deus com os outros, eles ficam alimentados e satisfeitos e produzem fruto. Porque a nossa semente, aquilo que plantamos é o próprio fruto. A vida cristã consiste de semeadura e colheita. E, se obedecermos à sabedoria de Deus, colheremos santidade, não pecado, paz e não guerra. Nós vivemos o que somos e somos aquilo que semeamos. É muito sério ser agitador na família de Deus. Lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Seguiu a sabedoria do mundo e trouxe problema para o campo de Abraão. Mas Abraão seguiu a sabedoria de Deus e trouxe paz. A sabedoria de Ló o levou a
nada. Provérbios 3, no versículo 13, diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amém? A sabedoria, o fruto da justiça, semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém? Amém. Amém. Eu acho que nós recebemos aqui um verdadeiro tesouro hoje, hein? Graças a Deus. Verdade, pastor. Sabedoria. Sabedoria. Eu estava lembrando aqui que, acho que foi a penúltima vez que eu ministrei no culto da sexta, estava preparando uma palavra e me deu vontade de ouvir alguns pastores do Brasil, assim, que pudesse me ajudar um pouco, né, ouvir. E eu fiquei muito triste porque eu selecionei ali uns 2 pastores bem conhecidos, não vou falar o nome aqui, bem conhecidos no Brasil, pastores escritores de livros bons no passado, mas assim, eu não consegui ouvir mais do que 10 minutos a palavra deles, porque realmente se tornaram coach e me entristeçeu muito, muito mesmo. Eu até pensei assim, eu acho que é coisa da minha cabeça, coisa do meu coração, mas está aí a confirmação hoje pela palavra que, infelizmente, é o caminho que eles estão tomando, né? Está na moda. Está na moda. É muito triste. É. A nossa Pastor, oração precisa ser que Deus livre, né? Que Deus livre a igreja disso, né? Que Deus possa levantar mais pastores, mais homens de Deus, mulheres de Deus, que tenham a ousadia e tenham a simplicidade de simplesmente falar a palavra de Deus pura e simples, né? Do jeito que a senhora ministrou hoje. Amém? Eu vou abrir, assim, de repente, umas 2 perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi ministrado hoje. Eu só queria comentar que eu percebo assim que a gente que gosta da palavra, nós estamos ficando cada vez mais sozinhos das pessoas da igreja, mais perto de Deus. Eu vejo aqui dentro mas você diferente, você fala uma, eu ouço uma mulher que prega uma palavra. Mas eu vejo que as pessoas do mundo estão querendo mais essa palavra do que as pessoas da igreja. E isso a gente vai ficando muito sozinha. Porque a gente quer falar da palavra, a pessoa quer ensinar a mexer, a arrumar a mesa, quer ensinar a fazer cabelo, quer ensinar a fazer unha. Eu falo, gente, a palavra virou coach mesmo e ela não acha espaço no nosso coração. Aí, essa semana, eu estava meditando naquela parábola do joio e do trigo, eu senti assim, que tem 2 evangelhos. Tem um evangelho do engano crescendo junto com o evangelho verdadeiro. E eu peço a Deus que eu não quero ficar orgulhosa porque eu amo a palavra, né? Mas é muito diferente a gente que tem amor pela palavra, a gente vai ficando cada vez mais sozinho. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, né? Mas a gente vai ficando cada vez mais sozinhos no sentido de não encontrar pessoas que queiram falar mesmo da palavra. Hoje não tem ninguém que eu consiga ouvir. Eu falo, ouço a Edmeia, Marcos estuda ela, que eu sei que é palavra de Deus. Mas está difícil. Só queria comentar isso. Olha, quando você vai... É uma questão, filha, de maturidade. Todos nós somos discípulos e cada discípulo está no nível. Tem aqueles que estão no beabá, tem aqueles que estão no fundamental, tem aqueles que estão no ensino médio, tem discípulos que são bons alunos, tem outros que são estudiosos. O que eu lhe digo é que você está num nível mais adiantado
tem que ter paciência com aqueles que estão lá que não querem nada ainda, mas tem que orar por eles e estudar profundamente. E quanto mais você entra na palavra, mais parecida com a palavra você vai ficando. Então, você vai, sem querer, se distanciando, mas tem que orar e ensinar os outros, filha, porque todos precisam. Eu sei que é difícil, mas a gente tem, às vezes, a gente tem a impressão que está carregando uma caçamba de pedra sem roda. Mas uma coisa é certa, essa é a hora que a gente tem que fazer isso. E às vezes, assim, para Deus, a gente sempre acha que nunca está bem, né, Ednei? Eu nunca acho que eu estou agradando a Ele. Vai mais. É. A gente tem que ir andando. Amém. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão participando desse Zoom, em nome do pastor Maurício, da pastora Cátia, muito obrigado pela honra de tê-los conosco hoje. Mais uma vez, obrigado, doutora Edmeia, pela sua sabedoria, pela sua simplicidade, pela sua disposição de, mesmo estando num tempo de comunhão com a família, de passeio, está aí dando um tempo precioso para nós. Que Deus possa recompensar e abençoar cada vez mais. Amém? Muito obrigada. Vamos orar, então, e despedir aqui esse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra tão rica, tão especial, verdadeiro tesouro, ó Pai. Mas que esse tesouro não fique, Senhor, escondido no nosso coração. Mas que esse tesouro, ó Pai, seja conhecido, seja distribuído, que o Senhor nos permita, Pai, a vivermos essa vida de sabedoria e sermos, ó Pai, exemplos, Senhor, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Que em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que vai ficar aqui, Pai, gravado, Senhor, nessa live, que Deus, através desse recurso, ó Pai, da internet, Pai, possa alcançar muitas vidas ainda, Senhor, que muitas pessoas possam receber, ó Pai, esse alimento tão especial, Pai. Nós abençoamos a vida da nossa irmã, pedimos que o Senhor guarde no retorno para a casa dela, que o Senhor, ó Pai, guarde tudo que ela precisa ser guardado, que o Senhor cuide do caminho, que ela possa encontrar, ó Pai, a sua casa, Senhor, tudo aquilo que pertence a ela, Pai, guardado pelo Senhor, livrado pelo Senhor, que o Senhor possa, Pai, preparar coisas especiais, ó Pai, que o Senhor possa honrá-la, Pai, por essa disposição mais uma vez, Senhor. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do pastor Maurício, da irmã Cátia, que está ali, Pai, nesse tempo de descanso também, que o Senhor os guarde, que o Senhor leve eles, ó Pai, a ter, ó Deus, experiências especiais com o Senhor, ó Pai. Que a tua presença jamais se afaste de cada um de nós, ó Pai. É que nós te agradecemos no nome de Jesus e te louvamos por tudo isso, ó Pai. Amém. Amém. Semana que vem, começar o capítulo 4, se Deus quiser. Amém. Amém. Então, em nome de Jesus, na próxima terça estaremos aqui. Amém? Um abraço a todos em nome de Jesus. Tá bom. Tchau.